Olá, meus amigos e minhas amigas, sou Patrícia Miller, da Tele Casa de Pano, bem-vindos a mais uma Dica de Cesta. A dica de cesta de hoje é uma peça e a gente vai fazer uma pochete que agora está em alta, bem legal, bem fácil, fácil de vender, rapidinha e todo mundo tá adorando. Então aqui embaixo no link tá o molde das peças, são 3 moldes, a parte de trás dela, a parte da frente e a parte superior. Então primeiro a gente vai colocar o zíper na parte superior, a gente corta uma vez no tecido de fora, uma vez no tecido de dentro e uma vez na manta. Então aqui eu já colei na manta e já fiz um quilt para ficar estabilizado, para ficar decorado. Então primeiro eu vou colocar o zíper nessa parte redonda da tampa. O zíper tem 40 centímetros. Uma parte do zíper, direito do zíper com direito do tecido de fora. Vou passar uma vez a costura e depois vou colocar a parte do forro. Aqui, principalmente na segunda parte, onde a gente tem o forro, a gente tem que alfinetar bastante. Se for para colocar os dois tecidos juntos com o zíper no meio, pode ser feito, mas alfinetar bastante, porque o tecido de cima, ele sempre estica, o de baixo encolhe. Desvira e rebate a costura. Esse lado que é mais retinho, a gente pode, com menos medo, colocar já os dois tecidos. Alfinetar bastante o zíper com o lado dos dentes virado para o tecido principal de fora. Rebater. Os pompons, a gente tem 55 centímetros e o pompom a gente vai colocar na parte de baixo, na parte redonda, voltados para dentro, mas a gente não coloca exatamente na borda, bota um pouquinho mais para dentro, para ter certeza de que a costura vai pegar e não vai pegar em cima do pompom. Um pouquinho, coisa uns 2 milímetros mais para dentro. A gente vai alfinetar bem. Agora a gente vai colocar o cursor para juntar o zíper. A gente alinha, caso tenha ficado um pouquinho de diferença, a gente vai ajustando pelo cursor. Agora a gente vai colocar as alças. Um lado a gente tem o fecho, aqui eu tenho 10 centímetros de alça que eu vou prender num dos lados. Então vou alfinetar aqui do zíper para baixo. E o outro lado eu tenho 1 metro, o regulador a gente coloca, veste ele de um lado. Depois coloca essa outra parte do fecho. Veste. E a parte de trás a gente vem até o regulador e engaça novamente por dentro do regulador, ficando 2 vezes passado a alça aqui atrás. E aqui esse pedaço a gente costura nessa parte de baixo também. Então essa parte que veio daqui do fecho entrou no regulador por baixo e a gente costura aqui. E agora esse outro lado aqui a gente prende no outro lado, lembrando que a parte de fora tem que ficar nesse sentido. Então a gente vai prender como se fosse no avesso da alça. Lembrando que é bom a gente reforçar aqui essas 2 costuras da alça para não soltar. Agora a gente vai costurar a parte de trás. A gente vai costurar separadamente para que a gente tenha um bom acabamento. Coloca as alças para dentro. Vou costurar em cima e ao redor. Como eu já alfinetei um pé de máquina para fora do zíper, eu vou começar por esse lado que eu vou costurar do zíper para dentro. Aí eu tenho a margem do zíper para me auxiliar. Agora a gente vai colocar o último forro. E para a gente colocar o último forro e ter um acabamento perfeito, a gente vai abaixar bem aqui todo
tecido e vai colocar o forro aqui em cima. A gente vai costurar todo ao redor, deixar um buraquinho para desvirar. Porque se a gente colocasse ele aqui, a gente teria que botar um debrum de acabamento. Assim a gente já vai ter ela toda bem acabada por dentro e por fora. Alfinetar toda a volta, direito com direito. E vou costurar pelo outro lado, onde já tem a primeira costura, assim eu tenho por onde seguir. Vou costurar toda a volta e deixar aberto aqui embaixo. Costurado, agora a gente só desvirar, fecha esse pedacinho à mão e tá pronta a pochete, bem acabadinha, por dentro e por fora. Esse é um tamanho grande, quem quiser fazer menor, pode diminuir esse molde. Esse é um tamanho ideal para levar celular, levar carteira, chave. Espero que tenham gostado. Curtam as nossas redes sociais e conheçam nosso Encontro Pet com Patrícia Miller, nosso curso 100% online. Um beijo, até semana que vem.